Eu passei os últimos meses estudando as aulas da Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo, a CBMF. E sabe qual foi o meu maior choque? Foi perceber que 90% do que as pessoas falam no Instagram, falam na internet, falam no YouTube, tá incompleto. Ou muitas das vezes é só uma parte de um todo que é muito maior do que eu imaginava. Apesar de ser um cara que já treina há pelo menos aí, já devo estar fechando 4 anos de treino. E sempre acompanhei desde o início, influenciadores fitness, o Leandro Twin, o Cariani, toda aquela galera que é estourada hoje, eu já acompanhava desde o início para, obviamente, extrair um resultado melhor do tempo que eu passo treinando. E eu percebi, cara, o quão mais vasto é, além daquilo que eles falam, esse mundo, para que tu realmente consiga, cara, extrair, eu não diria 100% da capacidade, mas tu conseguir fazer a coisa certa, no tempo certo, para ter um resultado que é relevante de verdade no físico, para conseguir, por exemplo, depois de um tempo estagnado, quebrar esse platô e construir um resultado novo no físico. E, cara, o vídeo de hoje é justamente para falar sobre essas coisas. Eu diria até que são as 5 principais coisas que eu aprendi nesse curso e que não são tão facilmente, cara, ditas aí na internet, tá? Então, cara, o conteúdo de hoje eu espero que talvez até, quem sabe, né, ele mude um pouco a tua forma de enxergar o teu treino e como que tu faz as coisas por aí. Beleza? Como sempre, esses vídeos aqui são direto ao ponto, não tem muita enrolação. Os vídeos que eu gravo por aqui no meu espaço de trabalho geralmente são assim. Eu também vou começar a gravar alguns outros vídeos na academia mesmo, mais da minha rotina e etc. Porque sim, porque eu posso, porque esse é o meu canal. Se você quiser acompanhar, você é muito bem-vindo. Se você quiser também, deixa o teu gostei, se inscreve aqui para o algoritmo compreender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Dito tudo isso, vamos lá. A primeira coisa que ninguém ensina na internet de uma forma muito clara, na verdade é muito nebuloso a forma como é dito, que é o lance da periodização de treino. Geralmente a galera trata a periodização como o treino que está sendo feito ali. Então, eu vou pegar essa ficha de treino e vou fazer ela por 3 meses, vou fazer ela por 1 ano, vou fazer ela por X tempo, e isso é periodização para a maioria das pessoas. Cara, só que isso é só uma pequena parada. A periodização, na verdade, ela é a estrutura maior que vai assegurar que tu não vai estagnar, cara. É a periodização bem feita que vai te fazer continuar evoluindo. E essa muitas vezes é a diferença daquele cara que é amador, que, cara, nem assim, tá estagnado, não tem tanto resultado, tem muita dificuldade para conseguir desenvolver um volume maior de massa muscular e etc, do cara que, cara, realmente consegue destravar. Então, na periodização, a gente vai pensar em alguns meses de estímulo combinado. E assim, cara, uma periodização de verdade, geralmente ela vai se basear em 4, antes de mais nada, né? Eu enrolei aqui, mas antes de mais nada, ela precisa ter 4 conceitos que são inegociáveis. Isso que é a periodização, em resumo, tá? Para contar aqui para vocês, também para o vídeo não ficar muito longo, isso aqui não é uma aula, é só um relato, beleza? Vamos lá. O primeiro é a sessão de treino. Beleza, esse é o nível mais baixo da escala. É o que, cara, geralmente a galera vai lá e faz, né? Tá no dia a dia. É o treino que tu fez hoje. É a sessão. A sessão, ela pode, inclusive, contemplar mais de um treino. Pode ter mais de uma sessão no mesmo dia. Então, se eu fizer um cardio de manhã, é a sessão 1. Se eu fizer o meu treino à tarde, é a sessão 2. E se eu fizer mais um trabalho de fisioterapia, sei lá o que, à noite ali, é a sessão 3. Então, um treino pode ter, uma sessão pode ter alguns treinos ali envolvidos. E é nessa sessão que tu vai combinar ali os exercícios, as séries, o descanso, a carga que tu vai trabalhar naquele dia. O segundo conceito da periodização é um microciclo, que o microciclo é um agrupamento de várias sessões de treino e geralmente tu vai organizar isso em uma semana. Então, cara, se o meu treino é lá um push-pull legs upper lower, cara, esse é o meu microciclo. Meu microciclo, ele dura ali 5 dias, 5 treinos. Talvez eu vou distribuir esses 5 treinos em 7 dias. Então, o meu microciclo, ele tem 7 dias. É aqui que tu vai garantir que o estímulo que tu tá dando para cada agrupamento muscular, ele tá no volume certo, com o espaçamento certo, para que tu dê tempo pro músculo recuperar, para que a cada sessão de treinamento que tu vai fazer, tu consiga fazer um resultado, assim, consiga entregar realmente um nível de esforço adequado para aquilo que tu tá planejando.
O terceiro conceito é o mesociclo. E aqui começa a ficar um pouco diferente, porque o mesociclo é um bloco que junta 4 ou 6 microciclos de treino. Ou seja, ele geralmente é mais de um mês, assim. Cada mesociclo, na verdade, ele vai ter, né, idealmente 2 ali, talvez 3 meses. Então, cara, eu posso ter um mesociclo mais focado em força, para ganho de força pura, né? Eu não vou focar tanto em hipertrofia, eu vou trabalhar com mais cargas, menos repetições para ter esse estímulo maior de força. Ou então eu posso focar mais no ganho de hipertrofia menos, de ganho de massa muscular. Ou então eu posso fazer um mesociclo ali um pouco mais curto para deload, né? Para diminuir um pouquinho o meu ritmo. Talvez eu tenha vindo de um mesociclo anterior que era mais carga de choque, que eu passei ali 1 ou 2 semanas mandando ver, né? E depois disso eu vou fazer um deload para conseguir, cara, dar uma recuperada, regenerar articulações e tudo mais e preparar para o próximo que vai vir, né? E o quarto, que é o macrociclo, que essa é a visão de longo prazo. Esse é um planejamento de 6 meses a 1 ano. Então aqui é que vai ter como se fosse assim um mapa completo, né? De tudo que tu vai fazer dentro de cada mesociclo para atingir ali o teu objetivo ao final daquele período. É isso que os atletas, por exemplo, de fisiculturismo fazem. Eles dividem lá. Eles têm um macrociclo anual, planejam as competições relevantes dentro desse macrociclo e dividem alguns mesociclos ali no meio para conseguir ter clareza de tudo que precisa ser feito dentro desse processo. Então eu vou deixar uma foto em algum lugar aqui de um material que eles apresentam na CBMF para explicar um pouco dessa estrutura e, cara, isso aí, assim, já me fez enxergar a forma como eu olho pro treino que eu tô fazendo. Cara, passei a ver ele de uma forma completamente diferente. Bom, se a pessoa que tá montando, por exemplo, o teu treino aí, ela não sabe dizer em qual fase do mesociclo tu tá e como que isso vai se encaixar no teu macrociclo, cara, então ela nem tá priorizando o teu treino. Ela tá só te passando uma ficha aleatória que talvez ela tenha copiado de outro cara e tá te passando igual, mas corre, porque não tá sendo uma parada que tá sendo feito sob medida pra ti. Beleza? É a melhor forma de avaliar se o teu treinador ele tá ou não, de fato, preocupado em assegurar que tu tenha o melhor resultado. Talvez ele não saiba disso, né? Talvez se ele não sabe disso, cara, envia esse vídeo pra ele, que ele vai se beneficiar de passar a saber disso também. Beleza? Vamos lá, segundo ponto que eu aprendi e que, pô, fez muita diferença, que não é tão falado assim, é sobre volume de treino. Geralmente a internet tenta cravar ali uma regra única, específica, pô, é esse volume que tu tem que fazer, sei lá, 12 séries para músculo pequeno, 18 séries para músculo grande, aí por diante, e etc. Tem sim um range ideal ali que vai gerar cerca talvez de 80% dos resultados para a maioria das pessoas. Se você ficar dentro desse número aí vai fazer sentido, que é entre 18 e 24 séries, 18 para músculos menores, 24 para músculos maiores. Nessa faixa aí, para a imensa maioria das pessoas, isso vai funcionar. Mas, cara, tem uma série de estudos que eu li, que eu analisei e outras pessoas analisaram e eu li em conjunto, que assim, a capacidade de adaptação do nosso corpo é bizarra. Tem uma série de estudos desses que a gente viu que falam que, cara, indivíduos que subiram o volume de treino semanal ali para um único grupo muscular para 56 séries tiveram uma resposta de hipertrofia ainda maior do que aquela galera que fazia 24 séries. Então, cara, num primeiro momento eu meio que, caralho, bugou assim, sabe? Do tipo, pô, mas é impossível, como é que eu vou fazer na semana 56 séries de bíceps, 56 séries de peito, 50... Não tem como, vou passar 3 horas na academia. E aí que vem o lance da periodização. Você vai usar um volume maior, tá? Ou ver se fizer sentido pra você, se você quiser muito, porque não é uma diferença tão absurda, mas se você quiser muito, você vai usar um volume um pouco maior do que a base ali para um músculo fraco, que você quer melhorar um pouquinho mais e etc. Só que esse mesmo estudo era bem interessante quando a gente via assim, os resultados. Eu vou tentar botar uma foto aqui em algum lugar também. Você percebe pela imagem ali, cada risquinho ali, você vê tipo antes de um pontinho e depois do pontinho, né? Como é que ele evoluiu. Você percebe que com o aumento de volume, a maioria das pessoas, 70, 80% das pessoas, teve mais resultado. Mas também tiveram alguns abençoados ali no meio que aumentou o volume e eles perderam o resultado. Então, cara, o que em primeiro lugar isso significa? Que o volume e várias outras variáveis de treino, elas são individuais, cara. Por isso que a pior merda que você pode fazer é ir lá e copiar um treino da internet, ou copiar um treino que alguém tá fazendo, e você vê alguém com um físico bom na academia, você pede o treino dessa pessoa e você tenta fazer o mesmo treino dessa pessoa. Cara, tem uma chance
de dar bom, mas também tem uma chance de você se ferrar, de dar ruim, porque aquele treino, ele ainda não é pra ti, talvez tu ainda não tá adaptado o suficiente pra fazer esse treino, ou talvez, cara, o treino seja pouco pra você, não sei qual que é o caso, mas o ponto é muito mais individualizada a coisa toda do que parece ser. E quanto mais você conseguir fazer algo que é sob medida pra você, mais resultado você tende a ter. Entendeu? Então, cara, os atletas, aí você pegar os atletas, né? Os caras já têm um físico sensacional, os caras já são bons, eles já manjam de treino, os caras manjam de treino. E eles mesmo assim têm um treinador que faz o negócio inteiro, 100% personalizado pra eles, que acompanha eles, que, metrifica tudo pra entender qual que é o melhor caminho. Então, é isso. Muito mais personalizado, sem dúvidas, muito mais assertivo vai ser o esforço que você está fazendo. Porque pensa que 1 hora na academia ela vai passar igual. Se você fizer um treino aleatório ou se você fizer um negócio que é extremamente personalizado para você, a 1 hora que você passa lá na academia é exatamente a mesma. Agora, o retorno que você vai ter sobre essa hora que você passa na academia, se tiver alguém, tipo eu, né, tal, ou alguém também que estuda pra caramba isso, que, fez um treino específico pra você, e esmiuçou entre linhas e fez um negócio específico, o retorno que você vai ter daquela hora que você botou ali, ele vai ser muitas vezes maior. E a chance de você desanimar e de você desistir, aquela parada toda, ela se torna muitas vezes menor. Legal? Então, é isso. Se você quiser que eu te acompanhe nos teus treinos, vai aqui no primeiro link abaixo, já te pré-escreve, porque eu tô me formando na Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo e oficialmente estarei habilitado para poder te ajudar. Fechou? Terceiro ponto. Esse aqui é legal porque ele vai fazer as pessoas das marcas de suplementos chorarem. Eu não sou patrocinado, talvez um dia eu seja patrocinado, e pode me cobrar. Se eu um dia for patrocinado, eu não vou mudar a minha opinião com relação a isso. Ela vai continuar igual. E a minha opinião é, eu já não tomo creatina há pelo menos 6 meses e ela não tem tanta relevância assim no resultado final quanto você acha que ela tem. Tem gente que venera a creatina, é quase como se fosse o pão mágico da hipertrofia. Tomei, o negócio começou a acumular no organismo, bateu e, eu vou ficar agora sim que eu vou ter resultado. Cara, ela ajuda sim na ressíntese de uma energia um pouquinho mais rápida, ela vai te dar talvez sim 1 ou 2 repetições nos exercícios mais pesados, ela vai sim te dar um pouquinho mais de resultado e etc. Talvez vai jogar um pouquinho mais de água para dentro do músculo, vai sim deixar ele um pouquinho mais cheio. Isso é bom, cara, isso é excelente, tá? É bom sim. Mas se o treino agora vem um ponto importante. Mas se o teu treino, ele for meio fofinho, se a tua dieta não estiver bem alinhada, você pode tomar um baldão de creatina que o teu corpo não vai mudar nem 1 milímetro, que o teu treino não vai mudar nem 1 repetição a mais. Cara, ela é um detalhe que faz diferença quando você tem todo um resto bem alinhado. Se você não tem uma base bem feita, se não tem tudo alinhado, cara, não vai fazer tanto efeito assim. E aí eu falo, cara, se a grana estiver curta, a gente sabe da situação que tá no Brasil hoje aqui, entendeu? Então se a grana estiver curta, guarda esse dinheiro, é melhor gastar esse dinheiro, veja bem, eu não tô puxando sardinha pro meu lado, mas eu tô também ao mesmo tempo. Cara, melhor gastar esse dinheiro com um treinador que vai montar um treino especificamente voltado pra ti, pro teu objetivo, pra aquilo que tu tá buscando e toda aquela coisa, do que tu, comprar 1 ou 2 potes de creatina e gastar 150, 200 reais no mês pra, entendeu? Um treinador vai te dar muito mais resultado que o pote de creatina. Então, minha opinião, tome se o investimento não fizer nenhuma falta no teu bolso. Se tu estiver pensando entre, cara, eu tomo creatina ou eu contrato um treinador pra de fato me ajudar no meu treino, contrata treinador, não toma creatina. Toma creatina só se você já tiver o treinador e fizer sentido, fechou? Boa, então vamos lá. Ponto número 4 que eu aprendi estudando o curso da CBMF aqui, é que a tua falha muscular, ela provavelmente é falsa. Esse 4º ponto é o que eu mais vejo e é disparado o que eu mais vejo na academia, as pessoas errando. Porque assim, a falha muscular que você vê, às vezes nos vídeos por aí da galera, não é uma falha muito verdadeira. Às vezes a galera tá só ali no entretenimento. Então todo mundo posta lá vídeo fazendo careta, dizendo que foi até o limite, que pegou muito, que não sei o quê. Enfim, quando a gente vai para a parte da ciência do esporte, a gente vai trabalhar com as ferramentas chamadas aqui de percepção subjetiva de esforço e repetições em reserva. O que significa isso, cara? Na prática, quando o músculo ele começa a queimar, né, liberou um ácido láctico ali, ou começou a queimar, ou começou a ficar difícil, o que vai acontecer é que a tua mente ela vai meio que gerar um apavoro ali e vai te fazer parar o movimento. E aí você acha que falou, já não tô mais indo. Mas faz esse... Cara, pensa nisso.
Se alguém te oferecesse 10 mil na hora, pô, abriu uma maleta com 10 mil na hora, eu garanto que você ia tirar no mínimo mais 4 ou 5 repetições. Facinho, pô, são 10 mil, tá ali, é só pegar. Se tirar mais 5, depois tá na falha. Falhou, não sei o que. Se você fizer mais 5 agora sem intervalo, eu te dou 10 mil. Você tira essas 5, não tira? Comenta aqui embaixo que se desse 10 mil, se você não tirava mais 5. Eu aposto que sim. Então a falha real, a falha mecânica, ela é quando o teu cérebro manda o comando, mas cara, o peso ele não sobe mais. Não importa, você faz a força que você quiser, você pode tremer igual vara verde, seja na cadeira extensora, que é o que tá vindo de exemplo na minha cabeça. Não vai, cara. Não vai mais sair do lugar. Você não consegue mais. Isso é a falha. E essa talvez seja a parada mais mágica, inclusive, da musculação, porque você tem duas formas de treinar. Você pode treinar com fonezão de ouvido, entendeu? Respondendo no WhatsApp no meio do treino, vendo um TikTok no meio do treino, fazendo um monte de coisa junto com o treino, ou você pode treinar tentando se superar. Tentando vencer a tua versão da semana anterior que fez aquele mesmo treino. É isso. Você pode tentar ser melhor, você pode tentar ganhar da tua própria mente. A tua mente vai dizer, não vai mais. Aí você vai lá, não, mas vai sim. Vai sim, você vai lá e dá o sangue no negócio e você vai fazer. E aí você vence daquela vozinha interior que te limita muitas das vezes. Em várias outras coisas da vida, na verdade. Quando você pensa dessa forma, provavelmente aí sim que você vai conseguir uma intensidade ali, um esforço necessário. Não é intensidade, porque intensidade significa outra coisa que eu aprendi, curiosidade entre parênteses, que intensidade na verdade é o percentual, a carga percentual para um RM máximo que você usa, né? Esse é o conceito da intensidade. Então a gente usa aqui a percepção de esforço, né? O esforço necessário para você de verdade conseguir fazer uma mudança relevante no teu físico. E por último, e eu diria também a mais importante, que é o quinto erro clássico, esse é o maior, esse é talvez o segundo mais comum que eu vejo aí em toda a academia rolar isso aí, que é ficar mudando a ficha de treino todo mês. Cara, nossa, velho, ficar mudando o treino todo mês. Putz, a não ser que você tenha um negócio muito... Não faz sentido. Na minha cabeça, em nenhum momento vai fazer sentido dentro de uma periodização você ficar todo mês mudando o treino, entendeu? A não ser que por um mês ali específico você vai fazer um deload, entendeu? Vai fazer deload de 2 semanas, alguma coisa assim, fisiculturista, pós-competição, aí beleza. Aí você vai fazer um mês e vai mudar. Mas fora isso, nossa senhora, velho. Nossa, eu fico até esquisito. Porque tem muita academia que fica só mudando o treino todo mês muda o treino, porque o aluno precisa de estímulo novo e etc. Mas cara, em um mês, porra, não deu nem tempo de tu conseguir aprender a execução boa do exercício, executar ele bem, conduzindo o peso na excêntrica, na concêntrica. Não deu nem tempo de você conseguir evoluir as cargas naquele exercício com base naquele estímulo que ele gera. Não deu nem tempo de muita coisa acontecer. Então, pô, quando eu vou olhando para os meus treinos ali, nos mesociclos, cara, é 2 meses, 3 meses, 8, 12 semanas. Aí eu vou pensar em mudar um treino. E talvez eu nem mude o treino em si, eu mude o estímulo daquele treino. Talvez eu faça 2 semanas ali, talvez de uma carga de choque, depois eu vou para uma carga um pouco mais ordinária, com um pouquinho menos de intensidade, para deixar recuperar a articulação, tendão e etc. Mas eu nem vou mudar o treino em si, percebe? Nossa, cara, mudar o treino toda semana é complicado. Para gerar hipertrofia, para ficar melhor, para ficar mais forte no movimento, pô, imagina o seguinte, você vai mudar o treino todo mês, você só fez 4 vezes aquele treino. Talvez, e isso se você não faltou, né? Porque você faltou um dia, você nem vai ter feito 4 vezes aquele treino. É muito pouco tempo, é muito pouco. Você não vai conseguir evoluir peso, não vai conseguir evoluir coordenação, não vai conseguir evoluir um monte de coisa quando você muda o treino todo mês. Então, cara, se tu tá numa academia que muda teu treino todo mês, ou se tu tem um treinador que muda teu treino todo mês, lá, aleatório, assim, tipo, ele viu uma estrela, assim, essa ficha aqui que você vai fazer agora, e eu vou te falar, 90% das academias é isso. E não tá errado, cara, porque você tá pagando na academia pra usar o equipamento, você não tá pagando pra ter um treinador pra fazer isso por você. Se você ainda não tem esse cara, de novo, link aqui na descrição, me contrata, cara, eu quero ser o teu professor, eu quero te ajudar nessa jornada aí, fechou? Estudar essas diretrizes com... Pô, a CBMF tem professores lá que são realmente muito bons, o curso ele realmente é muito bom. Me deu bastante clareza para entender que físico estético não é fruto de modinha de internet, ele é fruto de um trabalho específico realizado com consistência. E se você quer, de novo, tá? Parar de bater cabeça e quiser minha ajuda para construir esse processo aí, para construir esse físico aí, cara,
aqui embaixo. Eu vou deixar o link de novo para você acessar e me contatar. Ou então, cara, me chama no DM lá no Instagram. Vou deixar o Instagram aqui embaixo, em algum lugar aparecendo, tá na descrição também. Me segue lá, acompanha a minha rotina por lá. Eu converso com vocês por lá também, troco ideia. Tem uma galera nova chegando lá, então, pô, tá sendo bem legal poder conversar com vocês por lá. E para fechar, comenta aqui embaixo qual desses 5 pontos você já estava ligado e qual deles você estava ignorando. Conta aqui que vamos ver essa discussão, quem sabe vai fazer sentido. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fique em movimento e até lá. Eu tava indo embora, mas eu lembrei de pedir para você se inscrever aqui embaixo e deixar o gostei. Agora sim.